Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero agradecer o convite da organização para estar aqui hoje nesse evento tão completo. Meu nome é Andreia, eu sou biomédica, trabalho com análises clínicas e também com docência, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje iremos conversar sobre as principais alterações encontradas no hemograma de pacientes com a Covid-19. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou biomédica formada pela Universidade de Marília, no interior de São Paulo. Sou especialista em análises clínicas pela Universidade Estadual de Londrina. E o ano passado eu concluí o mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde então, eu trabalho com docência também. Trabalho com análises clínicas há 10 anos, desde quando eu me formei em 2010, já comecei a trabalhar na área. Então, assim, nesses últimos meses, tudo que nós estamos vivendo, né, em relação a essa pandemia, todo mundo teve que aprender muito, se atualizar muito em relação às alterações, né, laboratoriais, tanto de hemograma quanto de outros exames bioquímicos, sorológicos, enfim. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância desses exames na classificação desses pacientes como suspeitos. Lembrando que o diagnóstico diferencial é feito através do PCR, né, que é uma técnica de biologia molecular, ou através da sorologia. Mas a gente sabe que esses exames, eles demoram muito o resultado. Então, quando o paciente ele chega numa unidade de saúde, numa UPA, num hospital que seja, esses exames iniciais, eles podem fornecer uma série de parâmetros que vão ajudar o médico a saber se esse paciente é ou não suspeito, se é necessário que ele seja isolado e também esses exames eles fornecem informações importantes sobre o estado de saúde desse paciente, já que é uma doença que pode, em algumas pessoas, evoluir para uma forma grave muito rapidamente. Então é importante quando essas pessoas elas dão entrada na unidade de saúde, é importante que sejam feitos esses exames para o médico saber o estado de saúde daquelas pessoas. E dessa forma, esses exames, eles são importantes tanto no monitoramento da doença quanto na contribuição para o diagnóstico. E em relação ao hemograma, por que que é importante o médico solicitar o hemograma na hora de admissão desse paciente? Porque o hemograma fornece para a gente vários parâmetros também relacionados ao estado de saúde desse paciente, a nossa resposta imunológica, as nossas células sanguíneas. E também porque é um exame eficiente, ele é um exame que ele fica pronto muito rápido e também é um exame econômico. A gente sabe que no nosso sistema de saúde, tanto público e até particular, existe uma desigualdade muito grande. Então, hoje eu trabalho no hospital aqui no Rio de Janeiro de alta complexidade. Lá nós temos equipamentos que em 10, 15, 20 minutos nos fornecem vários parâmetros, vários exames rapidamente. E nós sabemos que nem toda unidade de saúde é assim, principalmente no SUS. Então, por que que é importante a gente saber sobre o hemograma, sobre quais parâmetros que tem que chamar a nossa atenção? Porque nas unidades de saúde mais simples, o hemograma talvez seja o único que é realizado, principalmente em cidades do interior. Então é importante que a gente tenha esses parâmetros para que esse paciente seja classificado como suspeito e receba o tratamento adequado, seja isolado, seja feito, se possível, exames de confirmação. A gente sabe que em muitos lugares esses exames de confirmação não estão sendo feitos, nós temos um problema grave de subnotificação. Então, para que a gente consiga classificar esse paciente como suspeito e para que ele seja isolado, esses exames complementares podem ajudar a gente nesses casos. Então, esse exame ele é importante nesses casos e ele nos fornece dados importantes que vão ajudar bastante. Então, como que é dividido o hemograma? O hemograma, ele nos dá características das nossa série vermelha, que é chamada de eritrograma, onde é feita a contagem dos eritrócitos, dosagem da hemoglobina, hematócrito e os índices hematimétricos, que é feito através de cálculos desses parâmetros acima. Nos oferece dados também relacionados ao leucograma, que são os nossos glóbulos brancos, né, as nossas células da imunidade. Então, nós temos no hemograma a contagem total de leucócitos e a contagem diferencial, que é feita uma contagem expressa em porcentagem, mostrando a diferenciação dessas células. Então, são contados os linfócitos, monócitos, eosinófilos e segmentados, neutrófilos segmentados. E também as células quando há origem de
quando há presença de células imaturas. Tudo isso é relatado na contagem diferencial. Um outro parâmetro expresso no hemograma que também ajuda bastante nessa classificação é a contagem de plaquetas. Então, como que iremos conversar hoje? Eu vou mostrar alguns artigos que foram publicados em todo o mundo falando sobre essas alterações laboratoriais. E eu vou focar nas alterações relacionadas ao hemograma, tá? Quem tiver interesse em saber mais sobre esses artigos, pode procurar esses artigos na literatura, ou pode até entrar em contato comigo, me mandar um e-mail, que eu posso enviar o artigo para vocês lerem na íntegra. Mas eu vou focar aqui na palestra nas alterações no hemograma. Então, esse artigo que eu vou falar agora, ele foi publicado em março e ele faz uma revisão bibliográfica sobre os principais artigos que foram publicados até então, né, até março. E ele nos mostra algumas alterações. Ele fala, então, de autores que descreveram a leucocitose como um achado importante desses pacientes internados e também a neutrofilia e a linfopenia. O que é a leucocitose? É o aumento do número de leucócitos totais. Já a neutrofilia é o aumento dos neutrófilos na nossa contagem diferencial. E a linfopenia é uma diminuição dos nossos linfócitos, o que é bem discrepante do que é observado em outras viroses. Em outras viroses, nós observamos o aumento desses linfócitos, então uma linfocitose. Então, ele fala de outro autor também que descreveu essa mesma alteração, né? Essa linfopenia e essa neutrofilia, e que também descreveu uma diminuição na taxa de hemoglobina. E o que esses autores relatam em relação a essa leucocitose e neutrofilia? Alguns associam com uma possível infecção bacteriana associada, principalmente nesses pacientes que estão internados. E também associam a expressão e o aumento de citocinas por esse estado hiperinflamatório. Então, essas citocinas elas estão com a sua expressão aumentadas e agem de forma desordenada. E isso pode levar, então, a essa leucocitose e neutrofilia, segundo esses autores. Uma outra alteração relatada por vários autores é a linfocitopenia, ou também considerada linfopenia. E, inclusive, alguns autores relatam que esse achado ele está relacionado à progressão da doença em casos mais graves. Então, ele inclusive cita que os não sobreviventes desenvolveram essa alteração com uma maior frequência. Outra alteração muito citada por esses artigos é a trombocitopenia ou plaquetopenia, que é a diminuição na contagem de plaquetas, que também pode indicar que a doença está evoluindo por uma forma grave. Diversos artigos, inclusive, falam dessas alterações, desses distúrbios da coagulação causado pelo coronavírus. Não vou entrar nesse assunto, né, porque nosso tema hoje é o hemograma, mas como a contagem de plaquetas é feita no hemograma também, estamos falando em relação a isso. Esse outro artigo, inclusive, é de um grupo de pesquisadores aqui do Brasil. Ele cita também, ele faz uma revisão bibliográfica e cita alterações encontradas em todo o mundo. Então, eles falam que na China, logo na admissão desses pacientes nas unidades hospitalares, o paciente ele apresentava uma leucopenia e essa leucopenia ela era acompanhada de uma linfopenia e de uma trombocitopenia. Então, tinha diminuição aí de todos esses parâmetros, dos leucócitos, dos linfócitos e das plaquetas. Também ele descreve a presença de linfócitos reativos, que é bem comum em viroses. O que são linfócitos reativos? São linfócitos ativados, devido à presença de infecções ou processos inflamatórios. Então, esses linfócitos reativos, eles sofrem mudanças na sua morfologia. E a gente consegue observar isso durante o hemograma, durante a contagem diferencial, onde nós fazemos a análise da lâmina. Então, nós observamos que esses linfócitos, eles perdem a relação núcleo-citoplasma, eles apresentam uma coloração mais viva e também eles mudam o tamanho deles, eles ficam de uma forma irregular. Esse é um achado muito comum, então, em outras viroses como dengue, como hepatites, e também foi observado em pacientes com a Covid-19. Esse artigo ele fala também que essa linfopenia ela pode ser um biomarcador da gravidade da infecção. Então, ele confirma o que aquele outro autor falou para a gente. Ele fala também que esses artigos que ele observou relataram uma diminuição da hemoglobina e também que esses pacientes eles tendem a desenvolver uma neutrofilia durante a hospitalização.
aumentando então aquela hipótese de que esse pode ser um achado decorrente de infecções secundárias, que podem ocorrer, né, devido ao tempo desse paciente durante a internação. E ele relata também uma outra alteração que aquele primeiro autor não citou, que é a alteração no volume celular dos monócitos. Então, os monócitos eles sofrem uma alteração durante a doença. Esse outro artigo, ele fala das alterações encontradas nos exames laboratoriais, mas ele faz uma diferenciação na idade e também em mulheres grávidas. Então, ele cita que foram encontrados resultados diferentes de acordo com a faixa etária e também devido à suscetibilidade geral da doença. E também encontraram resultados conflituosos, principalmente no valor dos leucócitos totais em crianças. Ele também cita aquele achado que os outros autores citaram, que é a linfopenia, principalmente em adultos e idosos, e ele descreve que em mulheres grávidas foram observadas a leucocitose e uma proporção elevada de neutrófilos, que também foi um achado no outro artigo, só que no outro artigo ele não separou por idade ou se eram grávidas ou não. Então, isso já demonstra um parâmetro em comum entre esses artigos. Então, nesse artigo, ele conclui que essas diferenças elas podem ocorrer devido à maturação e funcionamento de receptores virais, que pode ocorrer uma diferença aí dependendo da faixa etária. Esse outro artigo, ele é bem legal também e ele fala só em relação à linfopenia. Ele cita, né, e ele traça até uma linha do tempo em relação à gravidade da doença, falando do quanto essa linfopenia ela pode ser um marcador para a doença nesses casos graves. Então, ele cita que foram observada essa alteração nesses pacientes e eles até aumentaram o número na pesquisa para realmente confirmar esse achado e sugere que esse indicador ele possa refletir na a progressão da doença. Então ele mostra que a porcentagem desses linfócitos ela foi reduzida após o início da doença. Esse artigo ele é bem legal porque ele propõe alguns mecanismos que podem levar à deficiência de linfócitos, que pode acontecer um ou outro ou todos em conjunto. Isso ainda é muito novo e está em fase de estudos, gente. Então, tudo que se fala em relação ao coronavírus, a resposta inflamatória e também essas alterações nos exames laboratoriais, muita coisa ainda está em fase de estudo. Então, esses autores eles propõem alguns mecanismos que podem levar à deficiência de linfócito. O primeiro mecanismo, então, que ele propõe é que o vírus ele pode infectar diretamente o linfócito, causando depois a sua morte celular. E isso ocorre devido à expressão de um receptor. E essas células se tornam, então, o alvo direto do vírus. Esse é o primeiro mecanismo proposto por ele. O segundo seria um declínio no número de linfócitos devido a uma ação que o vírus pode causar nos órgãos linfóides, então no baço e no timo. Essa hipótese ela precisa ser confirmada, mas o autor cita que pode ser devido a essa alteração. Um outro mecanismo proposto é relacionado às citocinas inflamatórias. Ocorre um aumento da expressão dessas citocinas, né, na infecção pelo coronavírus e essas interleucinas poderiam induzir na deficiência desses linfócitos. O aumento dessas citocinas já é comprovado na literatura, inclusive a dosagem dessas citocinas é feita também no laboratório. O quarto e último mecanismo proposto por esse autor é relacionado ao ácido lático. Então ele cita que esses pacientes eles apresentam um nível elevado do ácido lático e isso poderia suprimir a proliferação dos linfócitos. Então, esses mecanismos eles podem ocorrer isoladamente ou talvez em conjunto, tá? Isso tudo ainda está em fase de estudo. Mais um achado na literatura, mas nesse caso é um relato de caso, né, de uma paciente que chegou na unidade de saúde. Ela inicialmente apresentou os sintomas leves da doença, né, febre, dor de garganta, tosse, mas evoluiu para a forma grave muito rápido. Então, ela apresentou uma anemia normocítica. O que é uma anemia normocítica? Anemia onde não tem alteração dos índices hematimétricos. Então, não tem uma microcitose, é uma macrocitose. E também essa paciente apresentou uma trombocitopenia. No exame de medula óssea foi observada uma hemofagocitose. Esse
Esse achado não é um achado comum, mas que deve ser estudado porque pode nos trazer e nos esclarecer muita coisa em relação à resposta inflamatória causada pelo vírus. Bom, então, antes de acabar a nossa palestra, eu vou citar alguns outros exames que podem nos ajudar a classificar esses pacientes como suspeitos. Um deles é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Esse exame ele é feito no setor de hematologia também, e ele nos fornece dados em relação ao perfil inflamatório. O coagulograma, o dímero D e o fibrinogênio também são exames muito importantes. Inclusive, a gente encontra muita alteração desses exames nesses pacientes com a Covid-19 e eles funcionam, então, como parâmetros para a gente avaliar a melhora ou a piora desses pacientes. Então, esses três, eles nos fornecem informações relacionadas ao perfil de coagulação. Já o BNP e a troponina são exames relacionados ao perfil cardíaco, alterações cardíacas. E também o PCR, a ferritina e a interleucina 6. Então, todos esses exames são solicitados na rotina desses pacientes, logo que eles são admitidos no hospital para avaliar o estado de saúde dele e também durante a internação, tá? Para avaliar a progressão da doença. Chegamos ao final da palestra, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É importante lembrar que tudo isso ainda está em fase de estudo, muita coisa nova ainda está por vir, então vamos ficar ligado, acreditar em tempos melhores e acreditar na ciência, não é verdade? Estou deixando os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, eu posso enviar os artigos e também da minha rede social, onde eu divulgo vários cursos, tanto que eu produzo quanto que os eventos também gratuitos que eu participo, tá bom? Bom evento para vocês e até uma próxima.